Fala galerinha, tudo bem com vocês aí? Quem está falando aqui é o professor Gustavo Trevelyancel Muraski e hoje nós vamos novamente fazer uma parte retomada sobre as leis de Newton, né? Nós vamos fazer uma parte de exercício, bateria de exercícios aí sobre as leis de Newton. Não esqueça, tá, de fazer suas atividades, certo? São as atividades obrigatórias que vale sua presença lá no Classroom, certo? Faça suas atividades, é muito importante. Além de serem atividades, né, obrigatórias para presença, vocês também vão estar, com certeza, são atividades avaliativas. O professor pode estar utilizando, né, como eu faço, né, utilizar essas atividades para fazer avaliações, gerar suas notas e assim por diante ao longo do trimestre. Beleza? Além de estar melhorando o seu conhecimento. Novamente, a dica da aula anterior, né, vocês refaçam os exercícios, gente. Física, a gente refaz exercício, a gente sua, pega o borrão, vai lá, pega o lápis e refaz, certo? É muito importante que você refaça, principalmente os exercícios matemáticos, tá? E hoje nós vamos ter alguns deles aí, ok? Refaça, faça os seus exercícios, faça os seus resumos, é muito importante, certo? Porque a gente tem que criar novas conexões lá no cérebro, né, nas nossas linhas neurais. Tranquilo? Gente, então, vamos iniciar aqui nossos estudos. Bem, como nós estamos numa aula de exercícios, né, nós vamos começar com quiz. Então, dadas as afirmativas abaixo, classifique como certa, C, errada, e possivelmente certa, PC. Questão A. O peso de uma pessoa em Guarapuava é o mesmo desta pessoa em Paranaguá. B. De acordo com o princípio da dinâmica, a massa de um corpo depende da força que está submetida e da aceleração que ele adquire devido à força. E alternativa C. Sendo nula a resultante das forças exercidas em um corpo, ele só pode estar em repouso. Analise essas questões, vejam quais são as leis que estão sendo trabalhadas aí e daqui a pouco a gente responde aí com vocês. Beleza? Vou dar um tempinho e até mais. E aí, pessoal, conseguiram? Gente, alternativa A, o peso de uma pessoa em Guarapuava, será que é o mesmo de uma pessoa em Paranaguá? Né? O que muda? Bem, muda que em Guarapuava nós estamos no Terceiro Planalto, né? É uma região mais alta. Paranaguá é uma região litorânea, né? Então, teoricamente, quem está mais próximo ao centro da Terra?
né? Teoricamente, quem está mais próximo é o pessoal de Paranaguá. Guarapuava está um pouquinho mais longe, né? Está a alguns metros acima, né? Se você for comparar, por exemplo, com relação ao centro da Terra, né? O raio da Terra é de aproximadamente um pouco mais de 6.300 quilômetros, né? Se você for analisar, não é grandes distâncias, né? Nós não temos comparado ali, é praticamente igual, né? A crosta terrestre, né? Ela é praticamente, a gente pode considerar com relação ao raio da Terra, praticamente uniforme, né? Comparado com isso. Então, assim, essa questão aqui, a gente poderia considerar possivelmente certa. Por quê? Lembra que a gente trabalha com a gravidade como sendo 9,81, né? Mas isso é um valor médio. Né? O que acontece de fato é que o valor da gravidade ele muda. Por exemplo, quando eu fazia mestrado em Ponta Grossa, a gente mediu o valor da gravidade como sendo 9,78, certo? E o valor muda, né? Por exemplo, em Paranaguá, uma vez a gente fez, por exemplo, na escola onde a gente mediu um valor, por exemplo, de 9,82, certo? Então, assim, muda os valores, certo? Então, é uma leve diferença. Certo? Então, para poder não ficar causando confusão, nós colocamos o valor da gravidade como um valor padrão, certo? Como 9,81. Então, possivelmente pode estar certo dizer que o peso de uma pessoa em Guarapuava é o mesmo em Paranaguá? Sim. Mas existe uma leve diferença, porque nós temos que lembrar que peso é massa vezes gravidade. E a gravidade, nesses dois lugares, ela é levemente diferente. Então, a priori, certo? A princípio, você tem que a gravidade é levemente diferente, então, a princípio, elas são pesos diferentes. A massa, ele é igual, certo? Porque a massa é a propriedade do corpo, mas os pesos, eles são diferentes. Levemente diferentes, certo? Mas como a gente pode dizer que a gravidade praticamente é um padrão, 9,81, ele pode dizer que ele está certo. Ok? Tranquilo essa questão? Segunda. Essa questão ela está errada, né? Por quê? O que a gente está falando aqui é do princípio da dinâmica, né? E ele está falando que a massa de um corpo depende da força submetida e da aceleração adquirida por ele, né? Na verdade, né, se você for analisar, a princípio da dinâmica, se você for ver, né, considerando a massa constante, é que a força resultante é igual massa vezes aceleração, né? E se você for isolar a massa aqui, então vai ter que uma forma de definir a massa, por exemplo, seria a força sobre a aceleração, certo? Então, seria uma forma de analisar a equação, né, da segunda lei do princípio da dinâmica dessa forma aqui, como uma forma de divisão, certo? Então, você teria a força e a aceleração como sendo inversamente, certo? Então, seria uma aceleração, ela estaria inversamente proporcional nesse caso. Então, essa alternativa ela está errada. E a terceira questão, sendo nula a resultante das forças exercidas em um corpo, ele só pode estar em repouso, né? Onde está o erro dessa questão, né? No só pode. Se ele falar assim para você, ele poderá estar em repouso, estaria certo. Certo? Ele poderá estar em repouso, estaria certo. Certo? Então, assim, quando você coloca palavras como do tipo só pode, somente, nós temos que tomar um pouquinho de certo cuidado, porque nós estamos taxando aquilo ali, certo? Lembre-se que a primeira lei de Newton, ela é bem taxativa nesse ponto. Ela diz o seguinte, que nós vamos ter um estado de equilíbrio estático, que é o repouso, ou o equilíbrio dinâmico, movimento retilíneo e uniforme. Beleza, meus queridos? De boa? Então, essa questão ela está errada. Vamos lá. Próximo quiz. Na mesma dinâmica, né? Classificar as questões como certa, errada e possivelmente certa. Um atleta, item A, um atleta arremessa um dardo. A força de ação
é mais intensa que a força de reação, pois se assim não fosse, o dado não poderia ser acelerado, permanecendo em equilíbrio. Afirmativa B. Newton, unidade de força, é definida como base nas unidades de metro, segundo e quilograma. Analise essas duas questões e daqui a pouco a gente responde ela aí. Beleza? Até mais! E aí, pessoal, conseguiram resolver a questão? Gente, então olha aqui, ó. Alternativa A, né? Essa afirmativa A aqui, ela está errada, né? Essa aqui nas aulas anteriores a gente já discutiu, né? Sempre lembrando que o par, ação e reação, ela sempre tem a mesma intensidade, a mesma direção, mas sentido oposto, certo? Então elas têm a mesma direção, né? E essa ideia de que ele não poderia acelerar, né, por causa que se ele teria a mesma intensidade, ele teria em equilíbrio, né? Isso não é verdade, porque o par, ação e reação, ele sempre acontece em corpos diferentes, certo? Tranquilo? Então, isso não condiz com a verdade. Agora, a questão da unidade do Newton, né? Como é que é formado o Newton? Bem, gente, funciona assim. A unidade Newton, né, como qualquer outra unidade que a gente tem em física, ela é formada por outras unidades. É como eu digo, né, para os meus alunos lá em Paranaguá, unidade forma unidade, né? Então, se você, por exemplo, comparar aqui, nós vamos perceber o seguinte, que segundo a lei de Newton, né, que seria força resultante é igual a massa vezes a aceleração, você vai ter o seguinte, a unidade aqui, né, isso aqui é só um símbolozinho para as unidades, nós teríamos que o N, que representa o Newton, a massa, que representa o quilograma, e a aceleração. A aceleração, se você lembrar, ele é a unidade de metros por segundo ao quadrado, certo? Então, seria essas unidades. Ou seja, o Newton ele é formado por esses caras aqui. Ele é formado por quilograma, pelo metro e pelo segundo ao quadrado, certo? Então, quem forma o Newton de fato são essas unidades aqui, certo? Então, essa alternativa, ela está correta, certo? Está correta aqui. Então, metro, segundo e quilograma, né? Dessa forma aqui.
Beleza, meus queridos? Mais uma questãozinha aqui para a gente poder ir trabalhando agora, uma questão da FEI São Paulo, né? Lembrando lá do Porto de Santos, né? Um dos maiores portos aí de transporte de cargas aí do Brasil, né? Na movimentação de cargas. No Porto de Santos existe um guindaste para descarregar containers, né? Sabendo-se que o mesmo possui um esquema de polias, conforme a figura, e que a máxima força que o motor faz é de 450 kgf, determine o peso máximo que esse container pode ter para que o guindaste possa levantá-lo. Despreze o atrito. 450 kgf, pessoal, representa a força de 1 kg, certo? Você representa o peso de 1 kg, ok? Então, é bem tranquilinho aí, tá ok? Então, faço aqui, né, analise esse desenho e vejam, né, qual é o peso, certo, máximo desse container, lembrando que o motor ele consegue fazer uma força máxima de 450 kgf. Vou dar um tempinho para vocês aí e daqui a pouco a gente responde.
E aí, pessoal, conseguiram resolver? Aqui nós estamos falando sobre a velha talha exponencial, né? O sistema de guindagem de Arquimedes. Gente, sisteminha bem feitinho, né? Essa é uma questão aqui que, inclusive, caiu já em alguns vestibulares, algumas questões, né? Claro que o sistema de guindagem, por exemplo, ele não trabalha bem dessa forma, mas é uma questão interessante de ser analisada aqui, certo? Bem, primeira coisa, né? O que a gente tem que pensar? Nós temos que pensar que a força que o motor faz aqui é 450 kgfm, certo? É a força que o motor consegue fazer. Nós temos que lembrar que no sistema de polia exponencial, nós temos que separar entre polias fixas e polias móveis. Então, nós temos que identificar o movimento, né, como é que o sistema trabalha, e basicamente identificar quem é móvel e quem é fixa, certo? Então, a partir dessa ideia, nós vamos ter o seguinte: polias móveis, que eu fiz essa representação aqui com as setas vermelhas, que são, no caso, 1, 2, 3, 4, 5 polias móveis. E nós vamos ter uma polia fixa que ela está presa ao teto, né? O que é uma polia móvel, gente? É aquela polia que se movimenta junto com a carga. Então, se você for imaginar, o motor aqui ele está encurtando essa corda aqui, certo? E quando ela encurta essa corda, ela puxa essa, que puxa esta aqui, que puxa essa e assim por diante, consequentemente levantando a carga, ok? E aí nós temos uma equação para isso, né? Nós temos a equação de que a tração, que no caso é a força motriz aqui, vai ser igual ao peso, que no caso é o peso do container, dividido por 2N, onde que o N representa o número de polias móveis, certo? Lembre-se que esse N não é o número de polias totais, e sim o número de polias móveis, porque eu posso ter um monte de polias fixas que apenas transmite um movimento até o motor, ok? Bem, nesse caso, o que nós temos? Como eu falei para vocês, nós temos 5 polias móveis, e o 450 vai no lugar de se ter, né? Porque é ele que está puxando o motor aqui e eu quero saber o peso do container. E agora vem a velha matemática, somente ela, a digníssima matemática, né? E aí eu vou levar o 5 ao quadrado, certo? Multiplicar em cruz ali, né? E aí eu acho a resposta correta, que é 4.400 kgfm, ou seja, uma massa de 14.400 quilos. Beleza, meus queridos? Tranquilinho? Então quer dizer que esse container tem aproximadamente 14 toneladas aí. Né? Pouquinho, né? Porque eu sei que o container aproximadamente ele tem aí aproximadamente uns torno de umas 30 toneladas aí. Beleza? Vamos lá. Gente, fazer mais alguns exercícios. Nós temos agora o exercício da VUNESP 2007. Uma das modalidades esportivas em que os nossos atletas têm sido premiados em competições olímpicas é do barco à vela. Considere uma situação em que um barco de 100 kg, conduzido por um velejador com massa de 60 kg, partindo do repouso, se desloca sob a ação de do vento em movimento uniforme, acelerando até atingir a velocidade de 18 km por hora. Então, nós temos essa ideia aqui. Né? Então, nós temos essa situação descrita aqui. A partir desse instante, passa a navegar com velocidade constante. Se o barco navegou 25 metros em movimento uniforme acelerado, qual é o valor da força aplicada sobre o barco? Despreza a resistência do movimento do barco. Né? Então, qualquer atrito que você tem aqui. Então, analise. Né? Você tem o barco com velocidade zero inicial. Depois de 25 metros, ele atingiu a velocidade de 18 km por hora. E a pessoa tem 60 quilos, o barco tem mais 100 quilos, certo? Analisando esse esquema que eu montei com todo carinho para vocês aí, analisando todo o esquema que vocês têm lá de equações de movimento uniformemente variado, né? A equação da dinâmica, né? E a gente já respondeu essas questões ali. Achem aí agora, né? Qual é o valor da força aplicada sobre o barco? Vou dar um tempinho para vocês aí e daqui a pouco a gente monta e resolve essa questão. Até mais!
E aí, pessoal, conseguiram resolver? Novamente, o segredo da questão é organização e planejamento, gente. Então, se você for analisar aqui, ele está pedindo para vocês qual é a força necessária para isso, certo? Para a gente poder calcular força, eu preciso disso aqui, né? Eu preciso da massa e da aceleração, certo? Se vocês observarem no exercício, eu tenho isso aqui, certo? Eu tenho isso aqui, que vale 100 mais 60, né? Porque é a massa do barco quanto da pessoa. Mas o que me falta é justamente isso aqui, ó. Certo? Esse que é o segredo da coisa. Então, eu preciso do valor da aceleração. E é aí que eu vou à cata disto, certo? Então, vamos lá. Vamos calcular essa aceleração aí. Como é que eu vou fazer isso, gente? Eu vou utilizar os dados que eu tenho. Vejam, quais são as informações que eu tenho? Eu tenho a velocidade e eu tenho a distância envolvida nesse processo. Certo? Eu tenho a distância envolvida. Daí eu vou ter que lembrar, pessoal, eu vou ter que resgatar lá das aulas anteriores algumas coisas, do tipo as equações de movimento uniformemente variado. Lembra que a gente conversou das aulas anteriores? Eu mostrei para vocês essas equações, certo? Então, vamos lá. Mostrando essas equaçõezinhas aqui, né? Percebam que eu vou utilizar, né, algumas informações importantes aqui. Primeiro, eu sei que a velocidade inicial ela é 0. Eu sei que a velocidade final é 18 km por hora. Eu vou trabalhar com as unidades oficiais, né? Eu transformo 18 km por hora para metros por segundo. Como é que eu faço isso? Eu faço a divisão por 3,6. Eu sei que a distância que ele percorreu é 25 metros, certo? E aí, eu tenho o seguinte, eu vou utilizar a equação de Torricelli. Né? Por que eu vou utilizar a equação de Torricelli, professor? Nas aulas anteriores eu já conversei com vocês. Nós temos 3 equações básicas. Nós temos a função da velocidade, certo? Vamos lá. Nós temos a equação da velocidade. Nós temos a função horária da posição e o Torricelli. E é muito importante isso aqui, ó. Eu conversei com vocês sobre isso. Esse cara aqui a gente usa quando tem tempo. E esse outro nós usamos quando não tem tempo. Então, as equações horária, função horária da velocidade e da posição usa-se quando tem tempo. E Torricelli usa-se quando não tem tempo. E esse é um caso que não foi fornecido o tempo para nós. E aqui, por isso que eu estou usando Torricelli. Então, o que eu fiz? Calculei a sua aceleração, né? Percebo que eu fiz por passos, né? Substituí os dados da velocidade, elevei ao quadrado, achei o valor da aceleração como sendo 0,5. Achando essa aceleração, gente, né? Resolvida a aceleração, eu calculo a força, né? Ó, substitui o valor pela força e nós temos lá o valor da aceleração. Substitui a massa, aceleração e a força 80 newtons. Beleza, meus queridos? Tranquilo? Viu como é que é? Organização nas informações, gente, é muito importante. Refaça esse exercício aí. Beleza, meus queridos? Vamos lá. Mais um exercício para a gente finalizar aqui a nossa aula. Vovó Jucleide se desloca com seu Fusca com velocidade de 54 km por hora. Quando, a 18 metros, ela vê sua amiga, Demetra, atravessando a faixa de pedestres. Imediatamente, ela freia com a esperança de não atropelar sua amigucha, até parar o veículo. Sabendo que o coeficiente de atrito entre o carro e o asfalto é de 0,75, responda, a vovó salvou sua amiga do incidente a tempo? Vou dar um tempinho para vocês aí e daqui a pouco a gente responde.
Vovó salvou sua miguxa? Será? Vamos ver aqui. Vovó sabia de física, eu sei disso. Vamos lá, gente. Então, primeira coisa que a gente tem que saber aqui. A força que está atuando aqui, gente, é a força de atrito. É ela que é responsável por segurar o carro, certo? Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Nós temos um dado importante aqui, que é a questão da distância. Ela tem 18 metros. Então, nós vamos partir da seguinte ideia. Eu vou calcular qual é a distância que o veículo necessita para parar totalmente e ver. Se o veículo precisar de mais de 18 metros, atropelou a sua miguxa. Se precisar de menos, salvamos a Demetrio. Beleza? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer para saber disso aí, eu preciso calcular a aceleração dessa história aí, né? E para calcular a aceleração, eu vou partir da segunda lei de Newton. Então, vejam, né? O que nós temos aí? Segunda lei de Newton. Nós sabemos que a força envolvida nesse caso é a força de atrito, que sabemos que é coeficiente vezes a força normal. No caso, a força normal é o próprio peso do veículo, certo? Sabemos disso aqui. E substituindo a equação, onde que a força de atrito é a própria segunda lei de Newton, né? Nós chegamos nessa relação aqui, pessoal. Coeficiente de atrito vezes a força normal, que no caso é igual a massa vezes a aceleração. Sabendo que a força normal é o próprio peso, nós temos que coeficiente de atrito vezes a massa vezes a gravidade é igual a massa vezes a aceleração. Percebo que eu não dei a massa de ninguém aqui, nem do carro e de tudo mais. Sabe por quê? Porque eu vou fazer isso aqui, ó. Cortar as massas. Né? Já era, cortamos as massas do carro de todo mundo aqui. Né? Então, cortando, simplificando as massas aqui, nós vamos chegar nessa equaçãozinha aqui, em que, para calcular a aceleração, gente, nós vamos precisar do coeficiente de atrito, da gravidade e mais nada. Calculamos a aceleração que o veículo imprimiu, né, que foi impresso sobre o veículo, ou seja, menos 7,5. Calculei a aceleração, agora já era. Calculamos a distância necessária para parar o Fuca velho. Então, vamos lá. Calculando essa aceleração, gente, nós temos o seguinte dado. A velocidade inicial do veículo, 15 metros por segundo, certo? Que era os 54 km por hora, que foi convertido. Nós temos a aceleração e a velocidade final é para ele parar o veículo, certo? Eu vou utilizar o quê? Torricelli, porque eu não tenho tempo, como eu conversei na questão anterior. E faço substituição. Velocidade final, velocidade inicial, que é o 15, e 2 vezes 7,5, que é a aceleração, vezes o ΔS. E, se for resolver, né, passo dividindo para o outro lado e achamos quem? Distância de 15 metros. E qual era a distância que Demetrio estava? 18, né? Então, o que a gente tem? 18 metros. Coisa linda, né, gente? Demetria foi salva, graças a Deus. Gente, vovó salvou a miguxa. Refaça esse exercício aí, gente. Qualquer coisa, tirem a dúvida com seus professores e façam atividades no Classroom. Foi um prazer ter essa aula com vocês aí e não esqueçam, né, de marcar suas atividades aí ao longo do nosso exercício, tá bom? Um abraço e até mais, gente!